Mais uma vez, saúde a todos com a paz de Jesus, amém? Amém. Irmãos, hoje lição de número 8, que tem por título Emoções e Sentimentos, a batalha do equilíbrio interior. Irmãos, que aula extraordinária. Alguns assuntos que vivemos nos dias de hoje será tratado nesta noite, irmãos, e é muito importante, porque principalmente no âmbito familiar, no âmbito espiritual, tem muitas coisas que nós estamos tratando emocionalmente. Irmãos, e quando tratamos alguns assuntos emocionalmente, irmãos, não flui. Não flui, é perigoso errarmos, porque o sentimento, irmãos, ele é traiçoeiro. O sentimento, ele faz com que nós venhamos errar. Tá? Então nós vamos aprender nessa lição de hoje. Eu gostaria de convidar para essa aula o cooperador Márcio. Vai estar ministrando a aula aos nossos corações. Estejam todos atentos, que eu creio que será bênção em nome de Jesus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Graças a Deus. Então hoje nós vamos estudar a aula de número 8. E estudando esta aula, irmãos, ela tem um conteúdo excelente para as nossas vidas. Ela tem aí um conteúdo excelente para as nossas vidas, para nós aplicarmos no nosso dia a dia, e isso traz melhorias para a nossa vida, não só como cristãos, mas também aí na nossa vida pessoal. Tá? Então a lição de número 8 está escrito assim: emoções e sentimentos, a batalha do equilíbrio interior. Olha aí, irmãos, emoções e sentimento, a batalha do equilíbrio interior. Os nossos sentimentos, as nossas emoções, principalmente nos dias que nós vivemos, é uma verdadeira batalha, irmãos. Se nós não tivermos equilíbrio emocional, nós não conseguimos ter uma vida aí de qualidade. Aí o texto áureo está escrito assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Irmãos, somente Deus pode guardar as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Hoje em dia tem curso para tudo. Tem coach aí ensinando, de que maneira nós devemos proceder, como que nós devemos agir nas nossas emoções. Mas tais cursos, tais ensinamentos humanos a respeito aí das nossas emoções não conseguem tocar aí o profundo da nossa alma. Somente Deus pode tocar o nosso profundo, somente Deus pode curar a nossa alma. Tá bom, irmãos? A verdade prática, acima e qualquer método humano, devemos confiar em Deus, único que pode nos dar aí a verdadeira paz e guardar aí os nossos sentimentos, tá? Vamos para a leitura bíblica em classe. Sarinha, lê pra gente aí a leitura bíblica em classe. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens.
perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Jesus chorou. Disseram, pois os judeus vede como o amavam. Graças a Deus. A introdução, uma Kelly ler pra gente? O homem é essencialmente um ser pensante, afetivo, volutivo, voltante e livre. Vontade e livre. Pensa, sente, deseja e age. Na lição anterior, estudamos a respeito dos pensamentos. Vimos como eles podem influenciar os sentimentos e a vontade e refletir em nossas decisões. Nessa lição abordaremos a parte afetiva do ser humano, buscando definir e diferenciar emoções e sentimentos e compreender sua importância na experiência humana e espiritual. Olha, irmãos, então aí nesta 8ª lição, nós vamos falar aí de uma das áreas mais sensíveis e desafiadoras da vida humana, das nossas vidas, que é as emoções e os nossos sentimentos. Então, irmãos, Deus nos criou com capacidade de sentir, de reagir e de expressar aquilo que nós vivemos no nosso interior. No entanto, irmãos, por causa da queda do homem lá no Éden, esta área aí se tornou uma verdadeira batalha espiritual, psicológica e moral. Ou seja, os nossos sentimentos, as nossas emoções, elas foram atingidas pelo pecado, tá? Então nós vivemos aí uma geração, irmãos, marcada por crises emocionais, tá? Ansiedade crescente, as reações descontroladas que afetam aí os relacionamentos, decisões e até mesmo a fé. Nós vemos que muitos irmãos têm se abalado na fé por causa de problemas emocionais. Por isso, irmãos, é fundamental aí que nós venhamos a compreender o que são as emoções e sentimentos à luz da palavra de Deus, tá? E como o Espírito Santo pode nos ajudar aí a governar esta área tão profunda dentro de nós, tá bom? Vamos aí para o primeiro tópico, o homem no ser afetivo. Deixa eu ver, o presbítero Maurício lê para a gente propósito de estudo, mas antes, vamos ver aqui, irmãos, nós vamos trabalhar com a Bíblia, tá? Irmã Andrea, Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. E aí, irmã Meire, Salmos de número 42, verso de número 5. Pode ler, presbítero. Propósito do estudo. Há um evidente e preocupante agravamento de crise de saúde mental em todo o mundo, inclusive no Brasil. Transtornos depressivos e de ansiedade são os que mais crescem, como já resultado uma compreensão correta do ser humano à luz da palavra de Deus é fundamental
para uma vida integralmente equilibrada. Isso inclui entender, primeiro, o que são emoções e sentimentos e como podem e devem ser geridos. Segundo, qual a conexão existente entre o que pensamos e o que sentimos. E terceiro, qual a relação desses fenômenos com a vontade e as decisões humanas. Pensar, sentir, desejar e agir. Nada em nós deve estar fora do propósito de amar a Deus, servi-lo e adorá-lo. Olha, irmãos. Então, o que é que constitui aí uma pessoa? É o intelecto, tá? Que é a capacidade de pensar, as emoções, que é a capacidade de sentir, e volição. Os irmãos sabem o que significa volição? Quem não conhece essa palavra volição, levanta a mão, irmãos. Quem não conhece, tá? Então eu vou explicar para vocês o que significa volição, tá? Volição, irmãos, é a capacidade que Deus deu ao ser humano de escolher, decidir e agir, tá? Então a volição, irmãos, é a sede das nossas escolhas morais, tá bom? É onde nós decidimos obedecer ou desobedecer, tá? Amar ou endurecer, perdoar ou reter, tá? Enquanto o intelecto permite que nós pensemos, as nossas emoções permite que nós venhamos aí a sentir, tá? E a volição, irmãos, permite que nós venhamos a decidir e agir, tá? É o que nós chamamos aí de vontade humana. Eu vou dar aí uma definição bem simples para os irmãos, de volição. Eu quero, eu não quero, eu vou fazer, eu não vou fazer, eu decido mudar, eu decido continuar, tá? Isso é uma definição simples de volição. Então Deus nos criou, irmãos, com 3 capacidades: a capacidade de pensar, a capacidade de sentir e decidir, tá? A volição é esta capacidade aí de decidir, tá bom? Então é a parte da alma que escolhe o caminho a seguir e coloca aí as decisões em práticas, tá? Vou te dar um outro exemplo aqui. O meu intelecto pensa, a Bíblia manda perdoar. A minha emoção sente, eu estou magoado, tá? E a minha volição, ela diz, eu decido perdoar, tá bom? Então a volição, irmãos, é o poder de escolher, mesmo quando a minha emoção não quer, quando o meu pensamento hesita, tá? E a situação não ajuda. Tá bom? Os irmãos entenderam o que é volição? Tá? Mesmo quando tudo diz que não, eu decido seguir em frente. Isso é volição, tá? É o poder de decisão que Deus nos deu. Tá certo? Então, irmãos, no presente estudo aí, nós vamos tratar das nossas emoções e relacionando aí com os sentimentos, refletindo aí como evitar e vencer os maus sentimentos, irmãos, as doenças da mente que acometem aí o mundo. Então o comentarista ele diz aqui, ó, transtornos depressivos e de ansiedade são o que mais cresce. Aí eu fiz aqui uma rápida pesquisa, tá? E aí está escrito assim: o Brasil está entre os países com o maior número absoluto de pessoas
depressivas na América Latina. Mulheres têm prevalência quase 2 vezes maior do que os homens. Aí o transtorno de ansiedade, irmãos, o Brasil apresenta aí um dos maiores índices de ansiedade do mundo, tá? Aproximadamente 9% dos brasileiros apresentam algum transtorno de ansiedade diagnosticável como pânico, fobias, ansiedade generalizada, tá? Então a ansiedade frequentemente ela coexiste aí com a depressão, aumentando aí o sofrimento e a complexidade aí do tratamento, tá? Eu também fiz uma pesquisa a respeito do Japão, uma pesquisa bem resumida, tá? O Japão aí ele enfrenta sérios problemas emocionais também, tá bom? Como altas taxas aí de suicídio entre jovens e pessoas aí idosas, tá? O suicídio dos jovens, irmãos, estão ligados aí à pressão acadêmica, ao bullying e problemas familiares, tá bom? Já os idosos, eles são vistos aí como um fardo financeiro, tá bom? Então muitos se suicidam para que o seguro de vida venha aí beneficiar a família, tá? E o que leva as pessoas a fazerem esse tipo de coisa, irmãos? São os problemas emocionais, tá? Então, como por exemplo aí a depressão e a ansiedade. Se essas coisas não forem tratadas, esses sentimentos desgovernados pode tirar a vida do ser humano, tá bom? Então aí vem a pergunta, tá? As nossas emoções e sentimentos, elas são um defeito da alma? O que você acha, irmã Kelly? É um defeito da alma os nossos sentimentos e as emoções? Não. O que você acha, irmã André? É um defeito da alma os nossos sentimentos e as nossas emoções? Não. Não é, irmãos. Não. As nossas emoções e sentimentos, irmãos, elas são parte do projeto perfeito de Deus para o homem, para a humanidade, tá? Então aí vem a outra pergunta. Ora, se os nossos sentimentos e emoções, elas são partes de um projeto perfeito de Deus para com o homem, por que o mundo enfrenta tantos problemas emocionais a ponto aí de sofrer com o suicídio? Quem consegue responder essa pergunta, irmão? Se é um projeto perfeito de Deus, os nossos sentimentos, as nossas emoções, por que o mundo sofre tanto? Por que tem tanto suicídio? Quem consegue responder essa pergunta? Depois que o pecado entrou no mundo. Fala no microfone aí. Depois que o pecado entrou no mundo. Exatamente. Por causa do pecado, tá, irmãos? Por causa da queda lá do Éden, todo tipo de maldade entrou no mundo. A natureza foi corrompida pelo pecado. Por isso que nós vemos aí esses tornados, que aconteceu, por exemplo, no Paraná, que teve toda aquela destruição. A natureza foi atingida pelo pecado, tá? Você vê os animais, eles se devorando entre si. Por quê? Porque eles também foram atingidos pelo pecado. Assim como os nossos sentimentos, o nosso intelecto, as nossas emoções foram atingidas pelo pecado. É por isso que existe tanto sofrimento. É por isso que existe tantas pessoas se suicidando por causa do pecado. As nossas emoções foram atingidas pelo pecado, tá? Então, o primeiro propósito aí desse estudo é compreender que Deus nos criou
como seres afetivos, tá? Então, quando nós olhamos aí para o relato da criação, nós vemos que Deus formou o homem à sua imagem e semelhança. Vamos lá para Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, irmão, ser criado aí à imagem e semelhança de Deus significa que nós refletimos, em parte, as características do nosso Criador, tá? Então, assim como Deus demonstra aí os seus afetos, por exemplo, Ele se alegra, Ele se ira com o pecado, Ele se compadece, Ele ama e Ele também se entristece, tá? Então, nós como criaturas feitas à sua semelhança, nós também sentimos alegria, nós sentimos ira, compaixão, amor, indignação e tantos outros sentimentos aí afetivos. Ou seja, irmãos, a afetividade humana, ela não é um defeito, tá? Ela é um reflexo da própria natureza divina, tá certo? Então, agora, também, irmãos, é importante nós lembrarmos que a nossa vida espiritual com Deus não nos isenta aí de enfrentar os males emocionais e mentais deste mundo caído. Então, mesmo você servindo a Deus, você sendo fiel à palavra de Deus, nós não estamos aí isentos das inquietações, a ansiedade, perturbações na mente, estresse, tristeza profunda, depressão, medos e inseguranças. Tá bom? Nós não estamos isentos disso. Nós estamos sujeitos a passar por essas coisas. Vai lá, Salmos 42, verso de número 5. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Olha aí, irmãos. Então, nesse verso aqui, Davi reconhece o seu estado emocional que ele se encontra, tá bom? Mas aqui ele toma uma postura espiritual. Espere em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Quem era Davi? Era aquele homem considerado segundo o coração de Deus, tá? Então, e muitas das vezes, quando Deus ia repreender o povo, você vai ver na Bíblia que Deus dizia assim: por amor ao meu servo Davi. Então veja que Davi era um homem muito querido por Deus, mas ele passou por aflições na alma, nas suas emoções, no seu sentimento. As suas emoções e os seus sentimentos estavam o quê? Abalado, estava abatido. Aqui, irmão, entra a volição que eu falei para os irmãos, que é o poder de decisão. Mesmo ele estando naquele estado, ele decidiu o quê? Esperar em Deus, confiar em Deus. Ele diz: espere em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Aqui entra a volição, tá bom? Então haverá momentos que as nossas emoções, irmãos, não vai ter força. Vai ter momento que o nosso emocional, os nossos sentimentos, vai estar muito para baixo, vai estar decaído. Mas é nesse momento que nós precisamos aí tomar a decisão, colocar em ação a nossa volição.
do que? De continuar confiando em Deus, mesmo que a nossa alma, mesmo que a nossa emoção não tenha esperança. Por que, irmãos, nós devemos confiar em Deus? Não porque nós sentimos, tá bom? Mas porque nós sabemos que Deus é fiel, tá? Então, confiar em Deus, irmãos, é uma decisão espiritual que supera aí as nossas oscilações emocionais, tá bom? Vamos para o ponto 2, afetividade, emoções e sentimentos. A irmã Matico lê para a gente, mas antes, nós vamos fazer aqui, irmãos, uma rodada bíblica. Deixa eu ver aqui. Presbítero Lucimar, Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Não, a rodada bíblica não é agora não, é depois. Só esse versículo aí. Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Pode ler, Matico. Afetividade, emoções e sentimentos. De forma simples, a afetividade é a nossa capacidade de sentir, demonstrar emoções e sentimentos. Esses processos envolvem tanto o nosso corpo quanto a alma, e também o espírito. A Bíblia nos mostra que somos seres completos, corpo, alma e espírito, e que nossas emoções e sentimentos fazem parte da nossa natureza, criada por Deus. Podemos entender melhor assim. Emoções são reações rápidas e geralmente acontecem sem a gente pensar, como por exemplo, quando sentimos medo ou alegria de repente. Sentimentos, por outro lado, são mais duradouros, eles nascem das emoções, mas permanecem por mais tempo e são percebidos de uma forma consciente, como por exemplo, quando sentimos gratidão ou solidão. A princípio, diferença é que a emoção passa rápido, tem pouca duração e é intensa. O sentimento é menos intenso, mas pode perdurar bastante tempo. Como servos de Deus, precisamos aprender a lidar com nossas emoções e sentimentos, buscando equilíbrio através da palavra de Deus e da ação do Espírito Santo em nossa vida. Olha aí, irmãos, o que significa afetividade, tá? Então, quando nós ouvimos essa palavra afetividade, logo nós pensamos em afeto, que é amor e carinho por alguém. Mas aí, de forma geral, irmãos, afetividade é a capacidade de sentir e demonstrar emoção ou sentimentos, tá? Então, afeto se diz respeito de sentimentos de amor e de carinho, mas afetividade abarca aí outros sentimentos e emoções que também podem ser alegria, medo, culpa, preocupação, gratidão e por aí vai, tá? Então eu vou fazer aqui uma distinção para os irmãos. Emoções, tá? Elas são reações intensas, ou seja, são reações fortes, tá? E rápidas, de curta duração, diante aí de uma provocação externa, tá bom? Ou seja, algo aconteceu para você reagir externamente, tá bom? Então essas emoções aí, irmãos, elas são expressadas por meio do nosso corpo, tá? Nós expressamos as nossas emoções por meio do nosso corpo, tá bom? Então quando nós dizemos assim, fulano ficou emocionado, tá bom? É uma reação nítida, imediata aí que as pessoas percebem. Por quê? Porque ela é exteriorizada, tá bom? Eu vou te dar um exemplo aqui bem simples para você entender o que é isso que eu estou falando. Quando nós estamos alegres, nós sorrimos, tá? O rosto fica leve, tá bom? A voz demonstra bom humor e as atitudes são de gentileza.
Então, muitas das vezes, quando olhamos para a pessoa, falamos, nossa, hoje você viu um passarinho verde, hein? Por quê? Porque aquela pessoa está expressando alegria e logo nós percebemos, tá bom? Quando nós estamos tristes, a afeição cai, tá bom? Você olha no olho da pessoa, você vê que é um olhar sem brilho, tá bom? A voz se torna baixa e pesada. Tanto que nós notamos que muitas das vezes nós chegamos, nossa irmão, mas eu estou vendo que você está muito triste. O que aconteceu? Por quê? Porque o corpo expressa aquilo que a pessoa está sentindo. Por exemplo, quando nós estamos irados, estamos com raiva, o rosto se fecha, né? A pessoa fica aí de cara feia. O tom da voz é um tom duro, um tom forte. E os gestos da pessoa expressam irritação. Então, logo também percebemos, deixa ele quietinho ali, porque o dia dele não está bom. Então, as nossas emoções são expressadas pelo corpo e são facilmente perceptíveis, tá bom? Agora, o sentimento, irmão, elas são aí uma reação mais duradoura e refletidas. Por quê? Porque elas são também internas, tá? O sentimento envolve mais o pensamento do que a emoção. Por exemplo, a gratidão. Então, a gratidão aí é um estado de espírito, é um sentimento, tá? Existem pessoas que marcaram a nossa vida. Por exemplo, eu tenho um casal de amigos chamado Gilberto e Sandra. Eles me ajudaram muito. Então nós temos aí uma amizade praticamente de 20 anos. Então quando eu lembro deles, eu sinto aquele sentimento de gratidão. Porque eles fizeram muito por mim, eles marcaram a minha vida. Tenho outros amigos ali em Haiti, que se chama aí o Sérgio e a sua família, tá? Eles também me ajudaram muito. Então sempre quando eu lembro deles, eu sinto gratidão. O sentimento de gratidão, irmãos, é um sentimento interno, que é duradouro, é um sentimento que não se apaga, tá bom? Já a culpa, tá? É um sentimento, irmãos, que perdura até que ela venha a ser resolvida, tá bom? A culpa, ela não dura aí por longo tempo, tá? Ela dura aí até que a situação venha a ser resolvida, mediante o que? A confissão e o perdão. Então, se a pessoa se nega a pedir desculpa, se ela fez alguma coisa errada, tá? E ela não se reconcilia, ela não vai lá se reconciliar, ela não vai lá pedir perdão, ela não confessa aí o seu erro, aquele sentimento de culpa fica dentro dela, tá bom? E esse sentimento aí, irmãos, nos incomoda, tira aí a nossa paz de espírito. Mas quando resolvido, quando você vai lá e se entende com a pessoa que você errou, esse sentimento ele vai embora. Por quê? Porque este assunto foi resolvido, tá bom? Também tem a preocupação, tá? Quantos de nós aí não ficamos preocupados, pensativos, por muitas das vezes, nós também perdemos o sono. Por causa do quê? Dos problemas da enfermidade, problemas financeiros, problemas na família, tá bom? Mas esse sentimento também é um sentimento passageiro. Por quê? Porque ele vai embora quando a situação ela se resolve. Quando a situação é resolvida, a preocupação ela vai embora, tá bom, irmãos? Então a emoção aí é um sentimento que nos foi dado por Deus, tá? Mas em razão do pecado, esta área ela foi corrompida, tá bom? Por esse motivo, irmãos, nós precisamos aprender a lidar com as nossas emoções e sentimentos à luz da palavra de Deus, encontrando aí o equilíbrio no Senhor. Vai lá, Filipenses 4, 6 e 7. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pelas orações e súplicas com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Olha aí, irmãos, observe que Paulo ele não ignora
a ansiedade, tá bom? Ele não finge que Cristo não sente e nem manda esconder o que sentimos no coração, tá? Mas ele mostra o caminho, ele nos ensina. O que ele ensina aqui? A reconhecermos aquilo que nós estamos sentindo, tá? Ele nos ensina a apresentar a Deus, apresentar tudo a Deus, tá bom? Então, se você tem alguma coisa, você está sentindo alguma coisa, se tem alguma coisa te incomodando, se você está triste, apresente a Deus, tá? Paulo nos ensina aí a orar, a suplicar, a falar e derramar a alma na presença de Deus. E até mesmo, irmãos, agradecer mesmo sem sentir. Tá bom? E qual que é o resultado disso, irmãos? A paz de Deus guardará o nosso coração. O que é coração na Bíblia aqui, irmãos? São as nossas emoções e sentimentos, tá? E a mente também aí, que são os nossos pensamentos. Então, essa paz, irmãos, não vem de dentro da alma humana, tá? Não vem de técnicas e nem vem aí de um esforço emocional. É uma paz, irmãos, sobrenatural, tá bom? Que vem de fora, que vem do alto. É uma paz aí que excede todo o entendimento, tá? Então, enquanto as nossas emoções oscilam, a paz de Deus estabelece vigília sobre o nosso interior, tá? Ela funciona aí, irmãos, como um soldado espiritual, protegendo aí as nossas emoções quando elas querem se descontrolar. A paz de Deus, ela guarda aí os nossos sentimentos quando eles querem nos dominar, tá bom? Ela guarda os nossos pensamentos que querem muitas das vezes nos afligir. Aí, irmãos, daí o motivo de você ver, por exemplo, muitos irmãos cuja vida deles está caótica. Você nota que o mundo está desabando na cabeça dessas pessoas. Elas têm motivos de sobra para se desesperar. Mas você olha para essas pessoas, de que forma que elas se encontram? Serena, tranquila. Ela se encontra em paz. Por quê, irmãos? Por que ela se encontra desta maneira? Porque ela está guardada, ela amparou os seus sentimentos, a sua emoção no Senhor, tá bom? A paz de Deus traz o equilíbrio emocional para nós, tá bom? Então a emoção não é um defeito, e os sentimentos também não é pecado, mas ambos, irmãos, precisam ser tratados, tá? Precisam ser alinhados e guardados por Deus. Então, quando nós trazemos aí as nossas emoções e sentimentos na presença do Senhor, nós começamos a experimentar aí um verdadeiro equilíbrio emocional no nosso aí interior, tá bom? Vamos para o ponto 3, principais afetos. Deixa eu ver aqui, Sarinha vai ler para a gente, principais afetos. Agora sim, irmãos, nós vamos fazer a rodada bíblica. Irmã Regiane, abre em Filipenses capítulo 4, versículo de número 4. Irmã Andrea, Isaías 41, 10. Irmã Kelly, Efésios 4, versículo de número 26. Matico, João 11, 35. Irmão Fernando, Romanos 12, 9. Irmã Meire, Marcos capítulo 1, versículo 27. Deixa eu ver aqui. Ok, pode ler, Sarinha.
Mesmo desagradáveis, certas emoções nos trazem muitos benefícios. O medo é um exemplo. Quando sentimos essa emoção, o cérebro inicia um processo instantâneo de descarga de adrenalina, hormônio que põe o corpo em imediato movimento para luta ou fuga. Serve, portanto, como um ativador do nosso mecanismo de defesa. Sem essa emoção, o corpo ficaria inerte, sem ação, totalmente vulnerável. Nossos afetos, portanto, podem ser direcionados para o bem ou o mal. Foi tomado de uma justa indignação que Jesus expulsou os vendilhões do templo. Muitas outras... Peraí. É o ponto 1 que você está lendo. Principais afetos. Você está lendo principais afetos? É o 3. Alegria, medo, raiva, surpresa, nojo e tristeza são as 6 emoções básicas. Quando ocorrem, provocam alterações corporais, como coração acelerado, respiração ofegante, tensão muscular, secura na boca e náuseas. Adão expressou alegria ao acordar e contemplar Eva. Emoção que se tornou um sentimento igualmente prazeroso durante a feliz convivência que tiveram plena de cumplicidade. Depois do pecado, experimentaram vergonha e medo, 2 emoções negativas ou desagradáveis. Dentre as reações externas imediatas, ocorreram a percepção da nudez, cobrir o corpo e se esconder de Deus. Tristeza e dor se tornaram sentimentos constantes na vida do primeiro casal. A tragédia da expulsão do Éden certamente lhes causou profunda frustração e angústia. Olha, irmãos, então a psicologia, ela ensina aí 6 emoções básicas universais, tá? Que é alegria, medo, raiva, surpresa, nojo e tristeza, tá? Essas são aí as 6 emoções básicas universais, tá? E a Bíblia, irmão, também confirma que todas elas fazem parte da experiência humana, tá? Por quê? Porque ela revela que nós somos criados aí com capacidade de sentir. Vamos lá, alegria, Filipenses 4:4. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez, regozijai-vos. Só isso. Isso. Tá, olha aí. Então, o que a Bíblia está dizendo aí? Regozijai-vos, ou seja, alegre-se. Tá? O medo, vai lá, Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Olha aí, não temas, não tenha medo. Raiva ou ira, Efésios 4:26. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Olha aí, irai-vos e não pequeis. Nós podemos sentir o quê? Ira, raiva, tá? Mas nós não podemos pecar. Tristeza, João 11:35. Mas alguns deles disseram: Ele que abriu os olhos de cego, não poderiam ter impedido que este homem morresse? Não, João 11:35. 35, bom. Jesus chorou. Isso, Jesus chorou. Irmãos, aqui vale dizer que Jesus chorou não por causa de Lázaro que havia morrido, tá? Até porque Jesus veio aí para ressuscitá-lo. A morte de Lázaro, irmão, fazia aí parte do plano de Deus para que a glória de Deus se manifestasse aí no Filho. Então Jesus chora por causa das pessoas que estavam ali, por causa do luto, por causa da dor, da tristeza. Marta e Maria estavam chorando, estavam tristes. E Jesus sente esta dor, ele sente este luto e ele chora, tá? Vamos lá, nova versão, Romanos 12:9. O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Olha aí, aborrecei o mal,
ter aversão pelo mal, odiar o mal ou ter nojo do mal. Vamos lá, surpresa, Marcos 1:27. E todos se admiraram a ponto de perguntar entre si, dizendo: que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena os espíritos imundos, e eles lhe obedecem. Olha aí, irmãos, então aqui Jesus, ele liberta um homem endemoniado na sinagoga com autoridade, tá? E todos se admiraram, todos ficaram surpresos, tá bom, irmãos? Então a ciência identifica essas emoções como universais, e a Bíblia nos mostra que elas aparecem naturalmente aí na vida humana. Deus nos criou com esta atitude aí, estrutura afetiva, tá? Então, de onde vem esta lista de 6 emoções básicas? Ela vem aí do estudo científico das emoções humanas. Paul Ekman, um dos maiores pesquisadores da área, concluiu que todas as culturas têm essas 6 emoções com expressões iguais. Tá? E quando olhamos aí para a Bíblia, nós vemos todas elas presentes aí na vida humana, até mesmo na vida de Jesus. Então, por isso, irmãos, compreendê-las nos ajuda a entender a nossa afetividade aí como parte da criação de Deus. Tá bom? Aí o comentarista ele fala também das reações fisiológicas, das emoções, tá? Então, quando nós vivenciamos aí uma emoção, seja medo, tá? Raiva, alegria, surpresa, nojo ou tristeza, todo o nosso corpo reage, tá bom? Não apenas a mente, mas o corpo também. Então, essas reações, irmãos, corporais, são chamadas aí de reações fisiológicas, tá bom? E fazem parte do funcionamento natural do nosso organismo diante de estímulos emocionais, tá? Então o comentarista cita várias delas aí. O coração acelerado, tá? Então quando nós sentimos medo, ansiedade, raiva ou até grande alegria, o cérebro libera substâncias como a adrenalina, tá? E ele faz aí o coração bater mais rápido para enviar aí mais sangue aos músculos, preparar o corpo para agir ou fugir, tá? Ou se defender até mesmo, e aumentar aí o nosso estado de alerta, tá bom? É por isso que quando nós sentimos aí um medo intenso, aquele medo forte, ou um nervosismo, o nosso coração dispara, tá bom? A segunda aqui é respiração ofegante ou respiração curta, tá? As emoções intensas do nosso corpo faz aí aumentar a oxigenação respiratória, tá? Respirar mais rápido, tá? E preparar-se aí para um movimento ou tensão. Por isso que em momentos de ansiedade, pânico, tá? A respiração fica aí mais rápido, ela fica curta e às vezes difícil. Isso é o corpo dizendo para nós: se prepare, tá? Também temos aí a tensão muscular, tá bom, irmão? O corpo fica em estado de alerta e os músculos eles aí se endurecem, eles se enrijecem e se contraem voluntariamente, tá? Por isso que nós sentimos aí os ombros duros, a mandíbula travada, as mãos elas ficam fechadas e as costas elas ficam tensas, tá bom? Então a emoção ela prepara o corpo para reagir fisicamente. Também tem aí a secura na boca, tá? Quando nós estamos nervosos ou com medo, tá? O cérebro reduz aí a produção de saliva. Ele desvia energia para funções aí de sobrevivência. Por isso surge, irmãos, boca seca, dificuldade aí de engolir e mudança aí no tom de voz. É por isso que quando uma pessoa ela fica ansiosa demais ou assustada, ela diz assim: a minha boca ficou seca. Tá bom, irmãos? Tem náusea e frio na barriga também. Algumas emoções, irmãos, de medo, ansiedade intensa,
afeta diretamente aí o nosso sistema gastrointestinal, tá? Isso acontece por quê? Porque o corpo desvia o sangue do estômago para músculos e coração, tá? Então, o processo digestivo, ele diminui, tá bom? Surgem náuseas, enjoo, ou o famoso aí frio na barriga. Então, a emoção, irmãos, ela mexe com o estômago, porque tudo no nosso corpo, ele está conectado. Então, quando as emoções elas são intensas, o corpo responde. Mas quando nós trazemos a nossa emoção para Deus, tá? A nossa alma se acalma e o nosso corpo descansa, tá? É por isso que nós temos que colocar as nossas emoções balizadas na palavra de Deus. Porque mesmo em momentos de dificuldades, nós vamos ter tranquilidade emocional e nós não vamos ter aí essas reações no corpo, tá bom? Vamos para o próximo tópico. Irmãos, eu acho que não vai dar tempo, eu vou pular esse 4 aqui. Vamos para o tópico 2, emoções, experiência e controle. Deixa eu pular aqui. Vamos para o tópico 2, reação e decisão. O presbítero Amarildo lê para a gente a reação e decisão. E antes, Lucimar lê para a gente Efésios 4, 27. Fernando lê para a gente Gálatas 5, 22, 23. Ok, pode ler. Reação e decisão. Como reações instintivas, muitas emoções estão fora do controle humano. Em casos assim, não constituem um pecado em si mesmas, mas é responsabilidade nossa decidir como agir diante de uma reação emocional. A frase do apóstolo Paulo, irai-vos e não pequeis, expõe essa verdade. Paulo aconselha os efésios a controlarem a ira e não deixarem que o domine, tornando-se um sentimento pecaminoso. Permanecer irado é dar lugar ao diabo e abrir caminho para terríveis pecados. A ira, portanto, é uma experiência emocional que deve ser repelida e jamais cultivada. Em Efésios 4:31, Paulo diz que devemos nos livrar de toda amargura, ira e cólera. Assim admite-se a ira como emoção, mas não como sentimento. O verdadeiro cristão não pode alimentar emoções ruins como a ira. Dizer, eu sou assim mesmo, para justificar arroubos emocionais e permanecer neles é negar a eficácia da obra de Cristo. Olha aí, irmãos, então o apóstolo Paulo nos ensina aí, irai-vos, mas não pequeis, não se põe o sol aí sobre a vossa ira. Esse texto, irmãos, nos mostra como que nós podemos sentir fortes emoções e não ser dominados aí por ela, tá bom? Então a ira deve ser contida e nunca ser carregada no coração, tá bom? Paulo não diz, não sintam ira, não sintam raiva. Paulo não diz isso. Ele diz, quando vocês sentirem raiva, não pequem, tá bom, irmãos? Ou seja, a emoção, ela é involuntária. Nós não temos controle daquilo que nós vamos sentir, tá bom? Mas a atitude, ela é voluntária, tá bom? Nós não controlamos o que nós sentimos, mas nós controlamos o que nós fazemos com aquilo que nós sentimos, tá? A emoção, irmãos, é uma reação. O pecado é uma decisão, tá certo? Então, o que nós aprendemos aqui? A ira, irmãos, ela precisa ser contida e não alimentada, tá? Paulo diz, não se põe o sol sobre a vossa ira, tá? Não durma com este sentimento. Não deixe, irmãos, a ira, a raiva
amadurecer dentro de você. É isso que Paulo está ensinando. Vai lá, Efésios 4:27. Não deis lugar ao diabo. Olha aí, irmãos. Nós não podemos dar lugar ao diabo. Por quê? Porque quando nós somos tomados por sentimentos ruins, somos governados pelos nossos sentimentos, o que é que acontece? Satanás entra. É aí que é onde nós falamos coisas que nós não queremos dizer. Por muitas das vezes, muitas pessoas perdem o trabalho por causa do quê? Porque são controlados por suas emoções. Tá? Então a diferença aí entre um cristão maduro e um cristão imaturo, irmãos. O imaturo emocional, ele sente ira, ele explode, ele age sem pensar, ele fala sem sabedoria, ele toma decisões precipitadas, tá bom? E essas pessoas sofrem muito, por quê? Porque são governados por suas emoções, tá bom? Mas o maduro emocionalmente, tá? Ele sente a ira, porém, ele respira, ele ora, ele pensa e ele decide não pecar, tá bom? O crente que é sábio, ele não nega as suas emoções, tá bom? Mas ele governa a sua emoção, ele não é dominado por sua emoção, tá bom? Então Deus não nos pede o impossível. Por quê? Porque Ele nos deu o domínio próprio. Vai lá, Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Olha aí, irmãos. Então, quando a Bíblia diz temperança, ela está se referindo aí ao domínio próprio, que é o fruto do Espírito, tá, irmãos? O domínio próprio não vem da força humana, ela vem aí do Espírito Santo atuando dentro de nós, tá bom? Então, sentir ira, irmãos, é natural, é humano, tá bom? Permanecer irado é prejudicial, tá? Pecar por causa da ira, irmãos, é uma escolha, é uma decisão nossa, tá certo? Nós somos aí chamados para fazer o bem. Então, o que nós devemos fazer? Devemos respirar fundo e ficar em silêncio, tá? Por muitas das vezes, por alguns instantes. Não responder no calor do momento, no momento que nós estivermos irados. Não dê resposta nenhuma, porque se você responder, você vai falar coisa que você não quer falar, tá? Ore e antes de agir, tá bom, irmãos? Coloque as suas emoções diante de Deus. Peça ajuda ao Espírito Santo, tá bom, irmãos? Quando nós fazemos isso, a ira ela perde aí a força e a paz de Deus ela ocupa o lugar aí da ira, tá? Agora, irmãos, pessoas que dizem assim: eu sou assim, eu nasci assim e vou morrer assim. Tem muita gente dentro da igreja desta maneira. Tem pessoas aí que têm anos de evangelho e diz assim: eu sou assim, vou morrer assim, ninguém me muda, tá? Podem até estar muitos anos dentro da igreja, irmãos, mas nunca viveram o evangelho, tá bom? Por quê? Porque a palavra de Deus não penetrou no coração. O evangelho, ele nos chama à mudança, ele traz mudança de vida, tá? Viver o evangelho, irmãos, é viver uma vida nova, é deixar o velho homem para trás e ser o quê? Uma nova criatura. É viver o quê? Pela palavra, tá bom? É ter aí uma mudança de conduta, é viver a santidade progressiva, tá? Quem se nega a abandonar o velho homem, irmãos, nunca conheceu ao Senhor Jesus Cristo, tá? Tem muita gente dentro da igreja, que tem anos dentro da igreja, mas que se recusam a mudar. Tais pessoas nunca conheceram ao Senhor, tá bom? Vamos lá. 2, emoção e pecado. Lucimar lê pra gente emoção e pecado. Deixa eu ver aqui.
Sarinha, abre em Jeremias 17:9. Matico, Salmo 139, verso de número 23. Pode ler. O fato de uma emoção ser insistiva não retira de forma absoluta o seu caráter pecaminoso. Raiva, inveja, tristeza e outras emoções reiteradas podem ser expressões de pecado enraizado no coração. Uma pessoa orgulhosa, por exemplo, é muito suscetível às reações emocionais negativas, como ira, rejeição e outros comportamentos hostis. As pessoas com quem vive, Nabal era um personagem assim, soberbo, mal-humorado, ingrato. A sua insensatez lhe custou a vida. Um coração altivo é muito propenso às emoções negativas e sentimentos facciosos. Como Davi, devemos rogar a Deus que nos livre da soberba, para que ela não nos domine e leve às transgressões. Olha, irmão, então existem momentos que as emoções não estão apenas acontecendo, mas estão sendo aí alimentadas por algo errado dentro do interior, tá? Por exemplo, a raiva persistente de alguém. Às vezes a pessoa diz assim: eu estou com raiva daquela pessoa. Mas a raiva, irmão, não surgiu sozinha, tá? Ela pode ser um efeito de um pecado mais profundo, como por exemplo, a inveja, a competição, o orgulho ferido e ressentimento aí não confessado, tá? Então a raiva, irmãos, é apenas a ponta do iceberg, tá bom? Tristeza constante. A tristeza, irmão, ela é uma emoção natural, tá? Mas quando se torna excessiva, amarga, repetitiva, ela pode nos revelar aí algumas coisas, por exemplo, como a ingratidão, murmuração, incredulidade, insistência em olhar só para o negativo. Tá, irmãos? Por que muitas pessoas vivem tristes? Por que muitas pessoas não são felizes? Porque, irmãos, só vive olhando para o negativo. Às vezes você apresenta algo de bom, mas a pessoa, ela aponta o defeito, ela aponta o negativo. Tudo ela vai olhar para o negativo. Se você falar, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui, de dízimos, ofertas e missões. Missões, por exemplo. As missões, as ofertas enviadas para missões, elas são o quê? Para o benefício de pessoas que não conheceram o Evangelho. O Evangelho está sendo pregado e esses missionários precisam de recursos financeiros para pregar a palavra, tá? E milhares de vidas estão sendo alcançadas através desse recurso. Mas o negativo, ele vai olhar e vai dizer: olha lá, ó, está roubando dinheiro da igreja. Olha lá, ó, está desviando. Vai fazer isso, vai fazer aquilo. Eu dizimar para quê? Então, irmãos, são pessoas negativas. E quando a pessoa, ela sempre vive no negativismo, ela sempre olha por aquilo que é ruim, ela vai sentir amargo, irmãos. Porque se você, por exemplo, olhar no noticiário e ver uma atrocidade, por exemplo, que fizeram com uma criança, você vai se sentir amargurado. Você vai se sentir triste com aquilo. Por quê? Porque aquilo é ruim. Mas quando você vê alguém praticando o bem, você vai se sentir alegre. Por quê? Porque você está vendo algo que é bom. Tá bom, irmãos? Então, muitas pessoas, elas são tristes e ela tem uma tristeza insistente. Por quê? Porque ela é negativa. Ela vive murmurando, ela é incrédula, tá? Ou seja, o pecado está alimentando a emoção. Tá bom, irmãos? Tem a alegria também distorcida. Até a alegria, irmãos, ela pode ser pecaminosa, tá? Por quê? Quando a pessoa, ela sente aí prazer no mal dos outros, na queda de alguém, em fazer algo errado. Tem pessoas que têm prazer em fazer algo errado, tá?
tá? Tem pessoas que têm prazer em ver uma injustiça, tá bom? Isso não é uma alegria humana, irmãos. É prazer no pecado, tá? Então a emoção aí, ela é um termômetro espiritual, tá? As emoções nessas situações, irmãos, funcionam como aí um alarme do espírito, indicando que algo dentro de nós precisa ser tratado, tá? Se a raiva não passe, irmãos, pode haver aí um orgulho escondido, tá bom? Se a tristeza domina a pessoa, pode haver aí um sentimento de ingratidão, tá? Se o medo te paralisa, pode haver aí um sentimento de incredulidade, tá? Se a ansiedade te consome, pode haver aí falta de confiança. Então a emoção, irmãos, revela o que o coração está escondendo, tá? O pecado precisa ser tratado na raiz, tá bom? Não adianta tentar controlar só a emoção, não adianta, irmão. A emoção é apenas um sintoma. Vai lá, Jeremias 17, 9. Essa linha, né? Jeremias 17, 9. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Olha aí, irmãos. A Sarinha leu aí uma versão mais compreensível, né? Na minha versão está escrito assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Tá, irmão? O nosso coração, ele é enganoso e pode nos fazer acreditar que nós estamos bem. Lembrando que a Bíblia, quando ela fala de coração, está falando das nossas emoções e sentimentos, tá? Muitas das vezes nós podemos achar que nós estamos bem e não estamos, tá? Na verdade, nós estamos o quê? Alimentando atitudes que entristecem o Espírito Santo. Salmo 139, verso de número 23, vai lá. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Olha aí, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração. Deus conhece as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Então o salmista sabia que só Deus pode revelar aquilo que é invisível aos nossos olhos, tá? Então a cura, irmão, começa quando nós reconhecemos que algo está errado, quando nós examinamos a raiz da emoção, quando nós confessamos os nossos pecados, tá? E quando nós pedimos aí a obra transformadora do Espírito Santo. Vamos para o ponto 3, o aspecto positivo das emoções. A Marildo lê para a gente o aspecto positivo das emoções. Deixa eu ver aqui. Maurício, Mateus 21, 12. Pode ler, presbítero. O aspecto positivo das emoções. Mesmo desagradáveis, certas emoções nos trazem muitos benefícios. O medo é um exemplo. Quando sentimos essa emoção, o cérebro inicia um processo instantâneo de descarga de adrenalina, o hormônio que põe o corpo em imediato movimento para luta ou fuga. Serve, portanto, como ativador de nosso mecanismo de defesa. Sem essa emoção, o corpo ficaria inerte, sem ação, totalmente vulnerável. Nosso afeto, portanto, podem ser direcionados para ser bem ou para o mal. Foi tomado de uma justa indignação que Jesus expulsou os vendilhões do templo. Muitas outras emoções o mestre expressou durante a sua vida e ministério. O Simar, abre no celular aí, já deixa rapidinho, 2 Timóteo 1,7. Então vamos lá, irmãos. A emoção aí, ela não existe apenas para nos perturbar
ou nos limitar, tá bom? Elas foram criadas aí por Deus e tem um lado positivo, tá? Um aspecto protetivo e preventivo e até necessário aí para a sobrevivência e para a vida cristã. Por isso, irmãos, em certos momentos, um impulso repentino de emoção pode ser aí justificável, útil e até necessário. Por exemplo, irmão, o medo como mecanismo de proteção. O medo, quando equilibrado, irmãos, ele ativa aí um mecanismo natural de defesa e fuga diante aí de um perigo real. Isso significa que o medo nos alerta, o medo nos freia, o medo nos preserva e o medo aí evita imprudências, tá bom? Por exemplo, uma criança tem medo de fogo, isso evita que ela se queime, tá? Um motorista teme aí um acidente, e por isso ele dirige aí com responsabilidade. E uma pessoa evita lugares perigosos para não ser assaltado. Então esse tipo de medo, irmão, não é pecado, é proteção, tá? É uma emoção criada por Deus para nos proteger, tá? Então o medo aí como um limite saudável, irmãos, ele nos impede aí, por exemplo, de dirigir em alta velocidade, de entrar em locais violentos, nos expor a riscos desnecessários, agir sem pensar e tomar decisões impossíveis, tá? Então, nesse sentido, irmão, o medo, ele preserva aí a nossa vida. Porém, também, irmãos, o medo pode se tornar negativo, tá? Quando o medo, por exemplo, te impede a obediência, ele paralisa o teu chamado, nos afasta aí, por exemplo, da fé, ele domina os nossos pensamentos. Aí, irmãos, já não é um medo saudável, é um medo que aprisiona, tá bom? Então, ter medo de pregar, por exemplo, evangelizar, assumir ministério, ter medo de desafio que Deus colocou diante de você, tá? Para esse tipo de medo, o Senhor nos diz: não temas, porque eu estou contigo. Assim como foi lido aí, Isaías 41:10. Tá? O medo que protege, irmãos, é bom, tá? Mas o medo que paralisa, este medo aí é espiritual e precisa ser vencido. E como é que nós equilibramos o medo, irmãos? O segredo é discernir o medo saudável, tá? Que nos protege, do medo doentio que nos aprisiona. Vai lá, 2 Timóteo 1:7. Porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Olha aí, então Deus não nos deu, irmão, Deus não nos deu um medo que paralisa, tá? Mas nos deu aí a capacidade de sentir medo para viver com prudência, consciência e sabedoria. O medo te impede de você fazer coisa que não deve e que depois vai vir a prejudicar aí a sua vida, tá? Então as emoções, quando equilibradas e direcionadas pelo Espírito Santo, elas não geram aí o pecado, elas geram atitudes corretas e justas, tá bom? Então a Bíblia nos mostra também, irmãos, que Jesus, ele sentiu diversas emoções, tá? E todas elas aí foram expressas de forma santa, equilibrada e perfeita, tá? Então isso nos ensina o quê? Que o problema não está no sentir as emoções. O problema é quando a emoção ela é usada para o mal e não para o bem. Vai lá, Mateus 21:12. E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e a cadeiras dos que vendiam pombas. Olha aí, irmãos. Então aqui, irmãos, Jesus, ele não é governado por suas emoções. Ele age de forma consciente. Então aqui eu quero frisar para você, olha a ação de Jesus. Jesus, ele entrou no templo de Deus, e aí o que ele fez? Ele expulsou dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas.
Jesus foi lá e chicoteou lá, irmãos. A mesa, as cadeiras, ele não bateu nas pessoas, tá? Mas ele derrubou as mesas e as cadeiras. Jesus não foi dominado por suas emoções. Ele não pecou, ele não perdeu o controle. Ele não agiu por impulso carnal, irmãos. Tá bom? Então o que foi que aconteceu? Ele foi movido por uma justa indignação, um sentimento alinhado com zelo pela casa de Deus, uma reação emocional necessária, tá? Então existe um tipo de indignação que não é pecado, é zelo, tá? É quando a emoção aí se alinha com a vontade de Deus, tá bom, irmãos? Então a indignação de Jesus corrigiu o erro, defendeu o culto e confrontou o pecado e restaurou a reverência. Essa é a ira que a Bíblia permite, tá? Aqui combate o pecado sem se tornar pecado. Irmãos, observe bem aqui que nesse versículo que fala que Jesus derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam as pombas, tá? Então existem muitas pessoas que são dominadas pelas suas emoções e quebram as coisas dentro de casa. Isso é pecado, irmãos, tá? Isso é pecado. Por quê? Porque quando você é dominado pela sua emoção e age segundo a sua emoção, a pessoa está pecando. Nesse caso aqui, Jesus dominou as suas emoções. Jesus corrigiu aquele povo para trazer de volta a reverência. Tá, irmãos? Então aqui está uma grande diferença de uma coisa para a outra. Tá bom? Vamos para o ponto 3. Eu acho que não vai dar tempo, irmãos. Vou entregar já para o presbítero Amarildo, porque não vai dar tempo de terminar. Tá bom? Irmãos, é assim. Eu agradeço essa rica oportunidade. Tá? Praticamente, o 3 era só uma finalização, mas as coisas importantes aí foram ministradas. Tá bom, irmãos? Eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Irmãos, que aula abençoada. Que o bom cooperador trouxe algumas profundidades para nós entendermos melhores as nossas emoções e sentimentos. E que pairam sobre nós diariamente, né, irmãos? Diariamente temos medos, diariamente temos iras, diariamente estamos chateados, né, por alguma coisa, estamos felizes por outras coisas. E assim é todo ser, faz parte da vida do ser humano. E uma das coisas importantes que nós precisamos entender que nós não podemos ser guiados pelas nossas emoções, como foi falado aqui. Nós não podemos ser guiados pelas emoções. Porque, conforme Jeremias 17:9, a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Quando fala de coração, o cooperador deixou bem claro também, falando aqui, na sua grande maioria, quando aparece a palavra coração na Bíblia, ela não está falando do órgão coração. Ela está falando do centro dos nossos sentimentos, que é a nossa alma. Geralmente a palavra coração, ela está falando da nossa alma, que é o centro das nossas vontades, né, o centro do nosso querer, né? Então, quando trata-se de coração, na sua grande maioria, se eu não me falha a memória, dois textos só que aparece a palavra coração, que é literalmente o coração, tá? Que está falando acerca do coração. Mas na sua grande maioria, que a Bíblia diz coração, está tratando sobre a alma. E, irmãos, como foi falado aqui na questão da emoção e o pecado, né? Nós temos que tomar cuidado com as ações que as nossas emoções acabam nos impulsionando a tomar, né? Como algumas coisas que acontecem, né? Que nem a dona Gênera tem mãe de falar assim, já falei. Eu falei, se eu já falei, vai te levar, às vezes, por um castigo de Deus. Toma cuidado. Nem tudo que vem à mente nós devemos falar. Nem tudo que nós pensamos devemos fazer. Às vezes, irmãos, o nosso sentimento, ele faz com que nós pecamos.
E muitas das vezes, por exemplo, uma das coisas que você vai ver que nós automaticamente, irmãos, queremos de imediato revidar é quando alguém fala mal da gente. Você já viu? Passa alguém falar mal de você. Falar mal de você, você quer se defender, e na sua defesa você já quer falar mal dele também, da pessoa, porque você quer atingir. Então, é nesse momento que você tem que ter o domínio próprio, dos gomos do fruto do Espírito, né? Uma das virtudes do fruto do Espírito. Se nós não tivermos o domínio próprio, nós acabamos agindo por impulso. Né? Acabamos agindo por impulso. E é onde eu sempre falo, irmãos, quando alguém falar de você e que comentar algo sobre a sua vida e não for uma verdade, irmão, fica quieto. Para que você vai justificar? Para justificar o quê? Para que você vai querer justificar aquilo que não é verdade da sua vida? Então é nisso que nós temos que nos calar. Nós nos calamos, que é o que a Bíblia diz, que até o tolo, quando se cala, ele é dado por sábio. Nós não devemos revidar. Nós nos calamos e deixamos a justiça de Deus prevalecer. Porque Deus, Ele é justo. Se estão falando mal de você, daquilo que você não é, pode ter certeza, a justiça de Deus ela vai prevalecer. Tá? Então, fique tranquilo, aprenda a ter o domínio próprio. Foi lido hoje, Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. E é o que nós precisamos aprender. É o que nós precisamos aprender. Para ter o controle das nossas emoções, se nós não pegarmos Gálatas 5, capítulo 5, versículo 22 e 23, e aplicar na nossa vida, nós jamais conseguiremos. Dentro dessas virtudes, uma delas é o quê? Benignidade. O que é ser benigno? Né, irmãos? Fica bem claro, não precisamos falar muito. O que é ter fé? O que é ter mansidão? Que faz parte. E muitas das vezes as pessoas não têm mais a mansidão. Né? Falta-te mansidão. Falta-nos mansidão. Né? O que é, além de benignidade, tem o domínio próprio, tem a fé, o amor, que falta muito. Porque as pessoas nos falaram mal, nós achamos que temos também que revidar. Irmãos, o nosso caráter, tá? Eu queria que você aprendesse isso, o nosso caráter ele não pode ser guiado pela ação do próximo. Não é porque o próximo fala mal de mim que eu também tenho que falar mal dele. Não. Nós temos um caráter formado e transformado pela palavra do Senhor. Sim ou não? O Senhor, Ele transforma o nosso caráter. Ele modela o nosso caráter. O cobrador deixou bem claro aqui, e isso é o que eu também tenho no meu coração, aquele que diz que nasceu assim, cresceu assim, vai morrer assim, é uma pessoa que não crê no Evangelho. Porque o Evangelho que nós vivemos é o Evangelho de transformação. O Evangelho é a luz das boas novas. O Evangelho é a transformação. O Evangelho é a mudança. Nós vamos ver os homens, todos que Jesus ele alcançou, todos mudaram. Os que não mudaram foi porque não quiseram. Né? Como Judas. Se você colocar na balança entre Judas e Pedro, você acha que o pecado de Judas é maior do que o de Pedro? Aos nossos olhos humanos, vamos dizer assim. O que Judas ele fez? Ele traiu Jesus, certo? Ele vendeu Jesus por 30 moedas. O que Pedro fez? Negou. Qual que é pior? Será que vendeu ou se negar? Nem te conheço. Né? Qual seria pior? Além de negar Jesus 3 vezes, você vai ver que o próprio Pedro, ele permitiu Satanás usar os seus lábios para afrontar Jesus. Quando Jesus fala, importa que eu vá a Jerusalém, ele você preso, ele fala de forma alguma. Ou seja, o próprio Satanás usou a boca de Pedro. Olha só quantas coisas nós vamos olhando e avaliando e vamos ver. Qual é a diferença? Pedro verdadeiramente se arrependeu. Ele se arrependeu. E Judas não. Judas ele teve um remorso. Você sabe qual é a diferença de arrependimento para remorso? Você sabe? Quem sabe? Eu já tive muito remorso na minha vida. Fazer as coisas erradas, depois minha mãe batia e eu falei, meu Deus, para que eu fui fazer isso? É remorso. Depois que eu descubro o castigo, que eu vejo que tem sentença, aí eu me arrependo, mas não é arrependimento, é um remorso, porque veio o castigo.
Então nós vamos entender isso, que a nossa vida tem que ser uma vida de arrependimento e não de remorso. E para não termos remorso, nós não devemos tomar atitudes que no futuro vão nos trazer consequências. Aí traz consequências, aí você vai aquele pensamento, não deveria ter feito, para que eu fiz? Isso é remorso. O arrependimento verdadeiro é que ele fala assim, nunca mais eu vou fazer. Como Pedro ele fez, ele errou, e pediu perdão do Senhor, e a partir daquele momento que ele conversou com Deus, né, Jesus 3 vezes, da mesma forma que ele errou 3 vezes, Jesus 3 vezes perguntou, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E na terceira vez, acho que ele ficou meio sem graça, e ele falou, Senhor, tu sabes. Ele falou, então apacenta as minhas ovelhas. Então, para você ver, e ali ele entendeu, ele acatou, e ele cumpriu com o seu chamado. Né? Então, irmãos, nós vamos entender que os nossos sentimentos é um campo que nós devemos tomar muito cuidado. Muito cuidado, principalmente quando nós somos afrontados. E o sentimento, meus amados irmãos, o campo do sentimento, o campo emocional, ele é notório na face da pessoa. Não é verdade? Você não sabe quando a pessoa está com raiva? Pela face dela? Pela grosseria, como ela fala com você? Você não sabe quando ela está alegre? Porque você nem fala nada, ela está sorrindo. Ela sabe olhar para sua cara, ela está rindo. Você está feliz hoje. Algo de interessante aconteceu. Não é? Então, irmãos, para você ver. Lógico que eu sei que você sabe bem. Você já me viu aqui, você sabe o dia que eu estava bravo aqui na igreja? Pois é, mas teve dia que eu estava bravo. Isso é saber controlar as suas emoções. Por quê, irmãos? Eu vou subir no altar aqui com as emoções florescendo, irmãos? Tem que tomar cuidado. Até mesmo eu tenho que deixar de lado as minhas emoções. Eu tenho que pregar a palavra de Deus. Então, nem todo dia a gente está bem. Há dias que a gente está ruim. Assim, os obreiros, você pode olhar os obreiros. Vocês vão ver os obreiros, vão saber o dia que eles não estão bem, está de cara feia. E o obreiro está de cara feia, quem tinha cara feia, está bravo. Tem um obreiro que você nem falar, ele está sorrindo. Né? Eu queria para Ricardo, né? Se ele estiver me assistindo, ele vai lembrar disso. Ricardo, você olha para ele, está rindo. Ele está feliz todo dia. Ele está acabado de trabalhar, mas está feliz. Ele está sorrindo. Mas eu louvo a Deus, irmãos. Isso aí nós temos que ser assim. Você sabia que às vezes nós contagiamos a pessoa da forma que nós estamos emocionalmente? Você vai ver que quando você está feliz, você contagia as pessoas com alegria. Quando você está nervoso, você deixa o outro nervoso também. Você pode olhar. Vai por mim. E faz uma observação. Quando você está nervoso, você não deixa o outro nervoso. Até a forma de falar da outra pessoa ela muda. Né? Se ela depende do que você está fazendo, ela vai assim, o que é? O que você tem? O que aconteceu? O que eu te fiz? Né? De repente você faz algo grosseiro com a pessoa, ela vai te perguntar, o que eu te fiz? Né? Então, irmãos, é interessante nós entendemos que as nossas emoções, nós temos que tomar cuidado com elas. Ok? Deus abençoe. Siga para nós, por favor. Deus abençoe os nossos irmãos que nos assistiram também.